Você está em busca da realização dos seus sonhos? Hoje eu trago a palavra que está no livro de Gênesis, no capítulo 37, dos versos 2 ao 11, que diz assim: Essa é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso, mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho, e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo quando meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: Então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais, por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. E quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: Que sonho foi esse que você teve? Será que eu e sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele, e o pai, no entanto, refletia naquilo. A gente vê aqui que José, ele foi imaturo, ele foi inocente. Ele contou os sonhos que ele teve para os irmãos. Talvez ele não soubesse da raiva, do ódio que os irmãos tinham dele, porque ele era o querido do pai deles. E ele também contava todas as histórias e tudo que os irmãos faziam para o pai. Ele era um dedo duro do pai, né? Dos irmãos, e contava para o pai. Então, a gente entende neste momento que ele agiu com total inocência, sem noção do que ele estava fazendo, das atitudes que ele estava tendo. Mas como ele era um menino jovem, imaturo, e com todas essas atitudes, sem entendimento, sem sabedoria de muita coisa, eu creio que Deus preparou ele. Tudo aconteceu na vida dele, todas as situações ruins que aconteceram na vida deles, mesmo sendo ruins, aconteceram para que fosse um aprendizado para ele, para que quando ele alcançasse, tivesse no cargo que Deus tinha para a vida dele, ele conseguisse realmente fazer da melhor forma e administrar tudo aquilo da melhor forma. Muitas das vezes Deus coloca sonhos em nossos corações. E às vezes a gente não entende, a gente quer já começar do momento bom, já com tudo pronto, com tudo perfeito, já governando, como era o caso de José, imagina, com 17 anos, já governando e fazendo coisas, governando, né, uma cidade. E se isso acontecesse na idade dele, com certeza seria um desastre. E Deus, às vezes, ele nos testa. O José foi vendido como escravo pelos irmãos, ele foi para a casa de Potifar, e ali, tanto na casa de Potifar, quanto na prisão, ele mostrou que ele era um homem fiel, que ele era um homem correto, uma pessoa íntegra, de valores. E Deus era um teste, como se fosse um teste que Deus estivesse fazendo com ele. E ele passou nesses testes, e ele estava adquirindo conhecimento, entendimento, sabedoria, para que um dia ele pudesse governar uma nação. Se ele não conseguisse administrar as coisas dentro da casa de Potifar, nem na prisão, quem dirá uma nação? Então, às vezes a gente sonha, tem os nossos sonhos e os sonhos de Deus para as nossas vidas. Primeiro que nós precisamos pedir sempre para viver os sonhos de Deus, porque eles são maiores e melhores do que os nossos. Mas também existe a vontade de Deus nas nossas vidas para que muitas coisas aconteçam. E o favor de Deus venha sobre as nossas vidas.
Então a gente precisa ter esse entendimento e saber que às vezes a gente tem que começar do pouco, a gente tem que começar por baixo, a gente tem que aproveitar as oportunidades que vêm nas nossas vidas. Às vezes a gente não entende muita coisa, porque Deus me disse que eu vou ser presidente de uma empresa e a gente quer começar a ser já dono de uma empresa para ser presidente. Mas Deus quer te colocar ali como um office boy, quer te colocar ali como analista, como um auxiliar, para que você cresça, tenha conhecimento, conheça aquela empresa para saber administrar ela. Esse é o nosso erro muitas das vezes. Então, entenda que em tudo existe um propósito de Deus. Se Deus tem algo para fazer na sua vida, Ele vai fazer. Ninguém vai tirar isso de você, a não ser você mesmo. Então, creia em Deus, busque entendimento, sabedoria e saiba que os propósitos de Deus são perfeitos e são grandiosos e o melhor de Deus vai acontecer na sua vida. Seja como José, íntegro, correto, e mostre para Deus que você, independente da situação, independente do lugar que você estiver, você vai continuar sendo servo dele, você vai continuar andando nos caminhos dele, fazendo a vontade dele, sendo correto para viver as bênçãos que ele tem para você quando você alcançar, quando você chegar onde ele quer que você chegue. Creia, busque na palavra, busque a vontade de Deus sempre na sua vida para que o melhor venha se cumprir. E não tenha dúvida que vai se cumprir. Deus te abençoe.